Saudações, meu nome é Gabriel dos Santos Rocha, sou graduado em História, mestre em História Social e doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Hoje apresentaremos o texto Clóvis Moura, um intelectual e seu tempo. Essa é uma parceria entre a Rede de Historiadores Negros e Negras, o Portal Gueledés e o Acervo Cultini. Sou um homem negro, estou num quarto com paredes brancas, com uma estante de madeira com livros na minha lateral e atrás de mim, visto uma camisa quadriculada de marrom e tonalidades próximas. Esse texto, Clóvis Moura, um intelectual e seu tempo, eu procuro falar um pouco sobre a figura de Clóvis Moura a partir de seu tempo histórico, como o próprio título sugere. Toda a história intelectual também é a história do tempo desse intelectual. Todo intelectual, um historiador, um sociólogo, como foi Clóvis Moura, busca respostas para o seu tempo presente e é formado no seu tempo presente. O texto Clóvis Moura, um intelectual e seu tempo, como o próprio título sugere, procura falar um pouco sobre esse importante intelectual brasileiro, esse intelectual negro, de orientação marxista, esse historiador e sociólogo que foi Clóvis Moura, vinculando a sua formação, né, vinculando a sua figura com o seu próprio tempo histórico. O intelectual ele é um fruto do seu tempo, ele é produto do seu tempo. Podemos até dizer que homens e mulheres se parecem mais com seu tempo do que com seus pais. Portanto, para entender a obra de Clóvis Moura, é necessário pensar no tempo histórico de Clóvis Moura, porque quando ele se volta para o passado, ele está buscando respostas para o presente, ele está buscando compreender o presente. Então, quando Clóvis Moura vai falar sobre a luta dos escravizados no passado, ele está falando também da luta da população negra, da luta dos trabalhadores no presente, no próprio tempo histórico dele. Vale lembrar, Clóvis Moura é um intelectual do qual não se dissocia a obra e a militância. Clóvis Moura era um intelectual militante, Clóvis Moura foi membro do Partido Comunista Brasileiro, Clóvis Moura foi um intelectual muito próximo dos movimentos negros no Brasil, sobretudo a partir dos anos 70, né, uma pessoa que colaborou muito com a luta antirracismo no Brasil. Então, quando Clóvis Moura fala do passado, ele está falando do tempo presente. Ele se remete ao passado para entender o presente. Bom, Clóvis Moura é um historiador, é um sociólogo, mas a sua obra ela dialoga também com outros campos do conhecimento, com a antropologia, com os estudos culturais, com a etnologia, com a economia também, podemos dizer, sobretudo pelo fato do Clóvis Moura sempre pensar a dinâmica social também vinculada às formas de produção desse social, né? Então, Clóvis Moura ele vai pensar também a produção da vida material, né? O quanto a produção da vida material também interfere nos modos de ser, nos modos de vida. E quando ele vai pensar o racismo, ele vai estar vinculando também, né, o racismo, né, que poderia o racismo que podemos pensar como do ponto de vista da ideologia, né, mas ela é uma ideologia que se materializa, é uma ideologia que está respaldada em formas de produção, né. Podemos entender o racismo como um organizador das desigualdades sociais no Brasil,
né? O racismo na medida em que ele confere desigualdades no que diz respeito a condições de trabalho, né, a postos que as pessoas vão ocupar, no que diz respeito a condições de moradia, no que diz respeito a acessos, né, acesso à educação, enfim, acesso à saúde. Então, o racismo ele está vinculado às formas de produção capitalista também, né, na medida em que é uma forma de rebaixar o salário dos trabalhadores negros. E rebaixando o salário dos trabalhadores negros, por consequência, você acaba rebaixando o salário dos trabalhadores negros, consequentemente, você rebaixa o salário de todo mundo. Bom, para entender a obra de Clóvis Moura, é preciso entender o período histórico em que ele viveu. Né? Clóvis Moura nasceu em 1925, no Piauí, e morreu em São Paulo no ano de 2003. Então, são 78 anos de vida, né? Praticamente 3/4 de século vividos, que atravessaram diferentes conjunturas históricas, né? Diferentes conjunturas sociais, diferentes conjunturas políticas. O Clóvis Moura era jovem nos anos 40, ele ingressa no Partido Comunista em 1945, e já naquele período ele começa a se interessar pelos estudos sobre a sociedade brasileira, os estudos históricos, sociológicos, tendo a população negra como foco principal. Então, Clóvis Moura da história do negro para entender a história do Brasil. E é nesse período que ele começa a elaborar o que viria a ser, anos depois, o seu primeiro livro, Rebeliões da Senzala. Rebeliões da Senzala, talvez seja o livro mais conhecido do Clóvis Moura, né? E é um livro que, ao conferir centralidade ao antagonismo entre escravizado e escravocrata, vai ser a chave para o Clóvis Moura pensar também períodos posteriores da história do Brasil, né? Então, quando o Clóvis Moura está falando dessa luta de classes, né, Clóvis Moura vai entender que a contradição entre senhor e escravizado é a luta de classes no Brasil já no período colonial e no período imperial, né? Tanto até que Clóvis Moura vai falar, Clóvis Moura vai falar muito mais sobre escravismo pleno e escravismo tardio do que sobre período colonial e período imperial. Porque para o Clóvis Moura, né, no que diz respeito à situação da população negra no Brasil, tanto o período colonial quanto o período imperial foi escravista. Então, aliás, né, o Brasil independente vai intensificar a escravidão, né, num primeiro momento, num dado momento. E então Clóvis Moura vai cunhar esse termo, né, esses dois termos para caracterizar a escravidão no Brasil: escravismo pleno e escravismo tardio. Escravismo pleno é o período do século XVI à primeira metade do século XIX, né, o período em que a escravidão funcionou no Brasil como a principal forma de produção e funcionou a todo vapor, né? Não dá para entender o Brasil desse período sem a escravidão. Já o período que o Clóvis Moura vai chamar de escravismo tardio se refere ao período a partir de 1850, né, a partir da lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravizados para o Brasil, e vai iniciar ali, vai dar origem a uma sociedade que vai combinar escravidão com capitalismo. É um período de modernização, né, de modernização conservadora do Brasil, e é o período que vai lançar as bases para o período posterior, né, que é o pós-abolição. Então, a situação do negro brasileiro, né, a situação da classe trabalhadora, a situação, sobretudo, do trabalhador negro no século XX, ela, de certa forma, vai carregar, né, elementos dessa sociedade forjada na escravidão e dessa abolição que acontecerá, né, essa abolição que vai se dar
pensando sobretudo em resolver o problema dos brancos, né? O problema dos proprietários, e não o problema de quem era escravizado. Então, tudo isso vai ser tema da obra de Clovis Moura, né? Da obra historiográfica e da obra sociológica de Clovis Moura. É um autor, então, que, no que diz respeito à história do Brasil, viveu o período do Estado Novo, né? Viveu o período democrático ali do nacional desenvolvimentismo, o intervalo democrático entre o Estado Novo e a ditadura militar. É um intelectual que foi perseguido pela ditadura militar no Brasil e que produziu, né, boa parte da sua obra naquele período, né, e que viu, né, todo o movimento pela redemocratização, né, chegou a pegar um período da sociedade neoliberal, né, foi um crítico até o fim da vida, um crítico ferrenho do capitalismo. Na luta antirracista, né, a luta antirracismo do Clovis Moura, ela não se desvincula da luta de classes, né, ela é uma luta anticapitalista também. E o Clovis Moura, ele também ele tratou de outros temas na obra dele. Clovis Moura também foi poeta, né, Clovis Moura também foi crítico literário, foi, sobretudo no período no seu primeiro período de militância ali no Partido Comunista, ele atuou na frente cultural do partido, então escreveu sobre autores, né, escreveu sobre Euclides da Cunha, sobre autores clássicos da literatura, né, para além das ciências humanas, né, escreveu sobre Graciliano Ramos, né, é um autor também que escreveu sobre as lutas camponesas no Brasil. Ele tem um livro chamado Sociologia Política da Luta Camponesa, um livro no qual ele vai tratar das lutas camponesas desde Canudos até o MST. Outros livros clássicos do Clovis Moura são Dialética Radical do Brasil Negro, que já teve uma segunda edição pela editora Anita Garibaldi, né, nos últimos tempos. Recentemente, a Dandara Editora relançou o livro O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é basicamente uma continuação de Rebeliões da Senzala. Né? Sim, Rebeliões da Senzala, o Clovis Moura manteve seu foco no período escravista. No livro O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, Clovis Moura vai falar de um Brasil presente. Né? E é um livro também no qual Clovis Moura vai falar um pouco sobre a América Latina, sobre a presença negra na América Latina, sobre as lutas negras na América Latina. E tem outros livros, né? Clovis Moura falou muito sobre a questão quilombola no Brasil, né? Clovis Moura tem o próprio Rebeliões da Senzala, trata dos quilombos, né? O subtítulo é Quilombos, Guerrilhas e Insurreições. E, por fim, podemos falar sobre a importância de Clovis Moura hoje, né? Porque Clovis Moura é um autor bastante atual ainda, é um autor que, embora já tenha trabalhos acadêmicos, artigos diversos publicados sobre ele, embora seja um autor bastante estudado no movimento social, né, sobretudo pelo movimento negro, é um autor que ainda não foi suficientemente estudado. Né? O interesse pelo Clovis Moura vem crescendo ultimamente, mas ainda há muito que se estudar sobre a obra dele. Né? Um autor que tem mais de 20 livros publicados, né? Quase 30 livros publicados, cerca de 30 livros. É um autor que tem cerca de 30 livros. É um autor que tem cerca de 30 livros publicados, né? E um autor que fala muito do Brasil de hoje na medida que o racismo ainda é um problema a ser superado por todos.
falamos um pouco sobre o Clóvis Moura, trouxemos alguns elementos da sua obra, da sua vida intelectual, da sua militância, né? Só algumas coisas, há muito que se falar sobre Clóvis Moura, há muito que ser estudado. É um autor que, embora o interesse por ele cresça, felizmente cresça cada vez mais, mas é um autor que ainda precisa ser mais reconhecido, um autor que precisa ser mais estudado, né? Um autor que ainda precisa ser mais estudado em todos os âmbitos, né? Seja pelos os movimentos sociais em geral, né?